Câmara Municipal de Dourados promulgou a lei de acesso controlado aos bairros de Dourados. É uma lei que vinha sendo cobrada aí dos moradores de alguns bairros e a lei é do vereador Maurício Lemes, que está nos visitando aqui no Dourados News TV. Vereador, como é que é essa lei? Tudo bom, Antônio Carlos? Antônio Carlos, essa lei que nós criamos, que é o bairros de acesso controlado, qual que é a ideia dela? Primeiro, regulamentar uma normativa federal. Hoje, a nível federal, existe uma lei que permite que os municípios regulamentem ela a nível, no caso, no município. Então, foi o que nós fizemos. Claro, mas nós fizemos um estudo aprofundado para adequar a legislação às realidades da cidade de Dourados. Então, hoje nós temos a lei, que foi promulgada pelo presidente da Câmara Municipal, e a partir de agora, então, aqueles bairros que tiverem interesse e se adequarem à legislação que nós criamos, eles podem fazer um acesso controlado em seus bairros. Essa lei ela vinha sendo cobrada, inclusive, por alguns bairros, para controlar esse acesso das pessoas que entram, às vezes, sem o que fazer no bairro. Né? Sim, é importante, Antônio Carlos, por conta da segurança, né? Nosso principal objetivo com essa lei é proporcionar instrumentos que deem segurança aos bairros e aos moradores. Por exemplo, no caso, quem lutou bastante para que essa lei acontecesse aqui foi a Associação de Moradores do Portal de Dourados. Certo? Por quê? Eles precisam ali, e o bairro deles atendem algumas recomendações da nossa lei, para eles conseguirem fazer o acesso controlado. Né? Mas, por exemplo, a nossa lei ela mostra o que pode e o que não pode ser feito e como o bairro deve se adequar para conseguir ter o acesso controlado. Por exemplo, primeira coisa que um bairro precisa ter, uma associação de moradores. Segunda coisa que o bairro tem que ter, no mínimo 60% dos moradores tem que aceitar que o seu bairro tenha um acesso controlado. E terceiro, o bairro ele tem que ter as pré-condições estabelecidas. Por exemplo, você não pode pegar um bairro, Antônio Carlos, que é um bairro de passagem. Porque você não pode fechar ele, ou com muros, ou com alguma outra forma de obstrução, de modo a impedir o livre tráfego das pessoas. Se o bairro não tiver essa pré-condição, ele não pode ser bairro de acesso controlado. Então, assim, poucos bairros da cidade vão ter essa característica. Mas, enfim, a lei está criada para aqueles bairros que tenham essa pré-condição, possam pleitear agora junto ao Poder Público, à Secretaria de Planejamento, o seu funcionamento. Isso não quer dizer que a pessoa está proibida de entrar, ela só vai ter que apresentar o documento e justificar porque está entrando no bairro. Isso, Antônio Carlos, foi muito bom você falar isso, porque às vezes pode chegar alguma informação distorcida aos moradores, aos cidadãos douradenses. Então, caso um bairro possa ser de acesso controlado, ele não pode proibir o acesso e a entrada de ninguém. A única coisa que ele pode fazer é instalar uma cancela, se quiser, e pedir um documento de identificação. Mas qualquer pessoa tem o livre acesso. E na nossa lei existe algumas normativas que falam que se algum cidadão douradense se sentir constrangido ou se sentir impedido, ele pode registrar a sua queixa e pode ser chamado a Getran e a Guarda Municipal naquele momento para fazer cumprir a lei. Então isso é muito importante. O acesso controlado é só para o quê? Só para que os moradores tenham um pouco mais de segurança. Nós sabemos, Antônio Carlos, nos dias de hoje, como a segurança é importante. Tantos bairros que estão surgindo, loteamentos fechados, onde a pessoa procura essa segurança, E aí tanto loteamentos de alto nível como loteamentos populares fechados também. Tudo procurando a segurança. Então a nossa ideia é o quê? Que aqueles bairros que já existem há muito tempo e querem hoje ter um pouco mais de tranquilidade, de segurança, possam tentar por meio dessa nossa lei. Até porque outros bairros, mesmo populares, como condomínios que surgiram, eles já têm esse acesso controlado, Sim, isso mesmo, já tem um acesso controlado, Então a nossa ideia é justamente poder proporcionar isso àqueles que já existem e que não foram criados inicialmente com essas ideias. Com relação aos serviços essenciais, vereadores, como é que fica com essa lei? Então, a vantagem dessa lei, Antônio Carlos, é que, assim,
apesar de parecer um condomínio fechado, ele não é um condomínio fechado. Por quê? Porque os serviços essenciais serão e continuarão sendo executados pelo poder público, como coleta de lixo, a manutenção na iluminação pública também. Então essa é a grande vantagem do projeto também.